Beleza, pessoal. Esse capítulo 9, então, a gente vai continuar, né, a discussão em termos aí das grandezas, e vai aparecer das grandezas físicas, né, ainda com movimento e tudo mais, mas aqui nesse momento a gente vai discutir, dar aí uma base para o início da conversa sobre outra situação física que acontece, interessante, que tem uma aplicação técnica até, que é a questão de colisões, né? Uma das aplicações é as colisões de fato entre dois carros ou qualquer outro automóvel ou motocicleta, né? E o caso também, a aplicação que a gente tem é estudo de física de partículas, né? Que é outra área também dentro da física e muito interessante. Então, a gente vai, nesse curso, dar a base, né? A definição, os conceitos, a discussão de exemplos mais simples, para poder entender situações mais complexas, que é, por exemplo, o caso das colisões. Então, aqui também vai ser o primeiro assunto desse capítulo, vai ser a parte de como que a gente consegue, então, estudar o movimento de um corpo, sendo esse extenso em massa, né? Quando a gente fala de um corpo como se fosse uma partícula, toda essa discussão já foi feita até então. Então, para nós fica muito claro. Mas como que fica, então, o estudo da cinemática, da dinâmica, considerando, então, um corpo que tem uma massa extensa, né? Que é um corpo extenso. Essa é a palavra mais adequada, o termo mais adequado que a gente usa na física, né? Corpo extenso. Então, seria o quê? De fato, quando você fala num carro, você pergunta, mas em qual ponto a força está sendo aplicada? Nos pneus? Aonde que eu coloco essa força que está sendo aplicada? No capô, na parte de cima, né? E aí fica essa questão que a gente, de fato, não entra em detalhes no início do curso, nem na cinemática, nem na dinâmica. A gente faz os desenhos corretamente, da onde é que a força está sendo aplicada, mas não fala sobre o assunto, né? Pode ser que o aluno pergunte sobre isso, mas enfim. E aí, aonde que está sendo aplicado? Nos desenhos que foram feitos até então, a força está sendo aplicada mais ou menos no centro do corpo. Se ele tem já uma simetria bem clara, ou seja, se é uma esfera, se é um anel, se é um cilindro, a gente mais ou menos calcula o meio do ponto e fala, é aqui que nós estamos aplicando a força, e faz o desenho ali, diagramas de força e tudo mais naquele ponto, né? E agora vai ficar claro para a gente aonde é o ponto que a força aplica. Então, a gente vai introduzir um conceito novo, que é o conceito de centro de massa. O centro é o ponto no qual toda a força que age no corpo age ali, né? Então, você pode pensar num corpo extenso, que vai dar certo, assim como você pensar um sistema, um conjunto de partículas. Um sistema de partículas também tem o seu centro de massa, né? Desse conjunto todo. Então, qual é o exemplo mais prático disso? Assim? Quando a gente pensa, por exemplo, no sistema solar, né? Você tem o Sol e os planetas. Aonde que está localizado o centro de massa dele? Então, dá para calcular. Então, o sistema de partículas é um conjunto de partículas que formam um tal sistema e também tem o seu centro de massa, assim como a gente tem de um corpo extenso, tá? A posição do centro de massa, o que a gente vai fazer é definir a posição do centro de massa, depois determinar a velocidade de aceleração, né? E aí vem o próximo conceito, que é o momento linear, para uma partícula, para um sistema de partículas, e aí a gente tem toda a base necessária para a discussão de colisões, tá ok? E aí entra uma nova lei, para nós muito importante também, dentro da física, que é a conservação desse momento linear, que é algo que vai ser definido aqui nessa aula de hoje, tá? Vamos lá, centro de massa. O centro de massa é uma média ponderada, essa que é a questão. Se você olhar aqui a equação, né? A gente tem aqui um valor médio, tá? Então você vai calcular as médias das distâncias que cada corpo tem
da origem desse sistema de coordenadas, né? Que você vai estabelecer inicialmente. Então, seria um valor médio da posição do corpo. Mas aquele corpo que tem maior massa vai contribuir mais nessa média. Então, isso é uma média ponderada, né? Então, se eu pegar duas partículas, por exemplo, de massa M1 e M2, que estão inicialmente e respectivamente, né, em repouso, mas distante da origem do sistema de coordenadas, aqui para M1 de X1 e para M2 de X2, né? Em relação a esse sistema de coordenadas, a gente tem como calcular qual é o centro de massa dela. Então, você vai pegar a massa da primeira, multiplicar pela distância que ela tem, né? Ou o vetor posição que ela tem em relação à origem desse sistema. Então, aqui no caso, é unidimensional, essa distância vai ser x1. E a segunda componente, M2, de massa M2, a sua distância em relação à origem também é de x2. Desculpa. E aí divide pela massa total do sistema. Então, quer dizer, você está considerando isso aqui como se fosse um sistema único, tá? Então, o centro de massa, nesse aqui, como é unidimensional, o centro de massa vai estar aqui nesse ponto. Então, a gente observa, né, que a posição do centro de massa vai estar mais próxima do corpo que tem maior massa. É isso que vai acontecer. Aí, como é que faz, então, se são vários corpos aqui, né? Não tem só 1 e 2, mas tem 4, 5, 6, 7, um monte. N corpos. Como é que fica a posição do centro de massa? E aqui, nesse caso, a gente faz a extensão dessa equação. Então, você vai fazer para cada partícula a massa dela multiplicada com a distância que ela tem, dividida pela massa total. Então, a gente chega numa equação consolidada, geral, usando o conceito de somatório, para poder, então, determinar aqui a posição do centro de massa. Ah, mas ok, Kelly, isso aqui é unidimensional. Mas se fosse em várias dimensões, tá? Não fosse uma, mas seriam 2 ou 3 dimensões. Isso vai trabalhar com um vetor, de fato. Você ainda vai continuar trabalhando com a massa vezes a posição do centro de massa. Aliás, a posição dessa partícula. Então, você vai escrever a posição dela, o vetor posição dela na direção x, y e z. Mesma coisa para a segunda partícula, posição x, y, z dela, para outras e para outras, de forma que essa expressão passa, então, seja analisada dessa forma que está aqui. Então, você vai ter a posição do centro de massa, na forma vetorial, descrita como somatório da massa da partícula e multiplicado pela vetor posição dela. E aí você vai fazer para todas as N partículas, soma de todo mundo e divide pela massa total. Então, é isso daí, tá ok? Posição do centro de massa seria esse resultado. Ah, mas como é que fica, então? Bom, antes disso, só para voltar aqui. Então, como é que ficaria a componente X, como é que ficaria a componente Y, como é que ficaria a componente Z? Ou você coloca todo o vetor escrito na forma vetorial IJK aqui, com os vetores unitários IJK, né? Você, então, vê apenas a componente X, a componente Y, a componente Z, tá bom? Aqui nessa equação fica bem claro para nós somente as componentes, tá vendo? Componente X, o centro de massa, Y e Z, tá? E para que é interessante a gente estudar esse centro de massa? Quando nós falarmos de dinâmica da rotação, daqui umas 3 semanas por aí, a gente vai ver que tem situações complicadas de serem estudadas, né? Que a partir da visão do centro de massa fica bem mais claro. Então, por exemplo, você imagina uma caneta que você joga, né? E aqui está sendo representada por um bastão na figura, né? Então, se você der um impulso para fazê-la rodar, e o centro de massa dela, se você observar em cada situação, você vai ver que o centro de massa da partícula funciona
como se fosse um movimento de um projétil, né, que já foi estudado antes. Então, aqui a gente vê aí a parábola, né, identifica bem esse movimento projétil. Então, nesse sentido aqui, não vai complicar muito o problema, porque isso, originalmente, se você pensasse, né, vocês poderiam dizer, nossa, que situação mais complicada para resolver aqui. Mas aqui a gente vai ver, já lá na dinâmica de rotação, que é algo bem simples de trabalhar, tá? Mas para a gente poder trabalhar lá bem, a gente tem que incluir aqui a posição do centro de massa. Então, observem bem que para essa situação, o centro de massa desse movimento é como uma partícula. O projétil, né, sendo transformado aqui, o bastão, em uma única partícula, que descreve essa parábola, tá bom? Então, ela continua rodando o eixo dela e fazendo o que ela quiser, mas o centro de massa fica dessa forma. Essa é a facilidade de trabalhar também com centro de massa. Ok, então se eu estiver trabalhando com um sistema de partículas, né, essas equações ajustam bem ao caso, né, para o sistema de partículas, porque são partículas em posições separadas, né, e eu faço então a multiplicação da massa dessa partícula com a distância que ela tem da origem do sistema, dividido pela massa total e está resolvido. Mas como é que fica a situação quando a gente tem corpos extensos? Eu tenho uma mesa, eu tenho uma cadeira, né? Eu tenho uma bola. Como é que eu calculo isso? Então, como nós estamos trabalhando nesse caso com corpos extensos, não dá para separar os corpos. Eles não estão separados, as nossas porções não estão separadas, elas estão interligadas. Então, eu não posso trabalhar com somatório, eu tenho que trabalhar com integral. Então, eu vou integrar, né, de um ponto até a outro, né, continuamente. Essa é a questão. Então, como é que fica, então? A gente vai adaptar essas equações para a forma da integral. Então, você vai pegar o corpo extenso. Era como se você dividisse cada massa do seu corpo em pequenos elementos de massa. Então, aqui a minha unha tem um elemento de massa dm. E aí eu vou, então, ver a posição genérica de cada um desses elementos de massa dm em cada posição, né? E aí fazer o somatório disso, dividir pela massa total. Então, por exemplo, você teria, se fossem 3 dimensões, essa seria a componente x, essa seria a componente y, essa seria a componente z. Então, você teria a componente x aqui, dm, a integral dela, y dm, a integral, z dm, a integral. Tá? Se você estivesse trabalhando, por exemplo, com um corpo que tivesse, por exemplo, uma única linha, né? Um barbante. Então, essas expressões x, y, z poderiam ser usadas. Mas se você estivesse trabalhando com um corpo que tivesse volume, por exemplo, uma borracha que eu tenho aqui, né? Bem quadradinha, né? Então, você tem as 3 dimensões bem definidas, né? Você poderia trabalhar com o conceito de uma integral volumétrica, né? Aí, a pergunta pode surgir assim, nossa, Kelly, que coisa mais difícil de fazer. Como é que essa integral aí em dm? A gente nunca trabalhou com massa, né? Essa integral em dm. Como que a gente sai disso? Então, os artifícios são trabalhar com densidades. Então, significa que você pode trabalhar com densidade linear se for um único barbante. Você pode, por exemplo, aqui, né, no caso, um barbante, uma densidade superficial, se for o caso, por exemplo, de uma régua que tem um comprimento e uma largura bem específica. Eu poderia até não levar em consideração a espessura, porque a espessura é muito pequena em relação às dimensões, né, do comprimento e da largura. Então, eu faria esse problema aqui em 2 dimensões, porque a contribuição da espessura é muito pequena. Então, eu não preciso tratar na forma de um volume, mas na forma de uma área. Então, eu trabalharia com densidade superficial. Ou então, no caso da minha borracha, que está bem definida que as dimensões não são negligenciáveis,
né? Tanto o comprimento, quanto a largura, quanto a espessura, né? Ou a altura. Então, nesse caso, eu faço uma integral, né, volumétrica, então uma integral em volume, né? E aí, nesse caso, também eu precisaria de uma densidade volumétrica. Então, como que eu saio desse DM? Eu saio desse DM pela relação das densidades. Então, primeiro você vai ver se o problema pode ser calculado em uma dimensão, em 2 ou 3 dimensões, tá? Uma vez definido isso, você vai ver se vai trabalhar com densidade linear, se for uma dimensão, densidade superficial, se for 2 dimensões, densidade volumétrica, se for 3 dimensões, tá? Qual que é o próximo passo? Aí o próximo passo eu vou falar aqui. Vamos supor que o problema seja tratado em 3 dimensões, então eu vou precisar de uma densidade volumétrica. Aí, a proposta que se tem inicialmente é que a densidade pode variar no corpo ou ela pode ser constante. Então, vamos pegar o caso mais simples, a densidade é constante. Quer dizer, qualquer parte que eu quebrar aqui, essa borracha, e se eu pegar a massa que eu quebrei, tirei do pedaço aqui, né, determinar essa massa com uma balança e calcular o volume, a massa dividida pelo volume vai me dar o mesmo valor de densidade para qualquer outro pedaço que eu escolher. Então, esse corpo possui uma densidade constante, né? E aí, esse conceito vai ajudar muito. Essas integrais vão sair do DM e vão, então, para integrais volumétricas em dV, tá? Como assim? Então, observa aqui, né, essa questão. Vamos pegar a densidade volumétrica. Densidade é a massa sobre o volume. Se ela é constante, a massa total dividida pelo volume total tem que ser igual a mesmo pequeno pedacinho que eu tirar aqui, dm, que ocupa um volume dv. Não pode ser diferente. Então, aí, nesse caso, esse dm que está aqui vai ficar ρ dv. Então, basta eu pegar esse dm e substituir por ρ dv, ρ dv, e aí eu vou ter a expressão aqui, tá? Então, uma forma, ou você pode deixar o ρ implícito aqui multiplicando, e vai estar o ρ dividido pela massa, tá? Que é a mesma coisa que 1 sobre v, que é o volume, tá ok? Por isso que apareceu 1 sobre o volume. E a integral você vai ter em y dv. O que é dv? Vai ser dx vezes dy vezes dz. Então, você vai ter uma integral que, no final das contas, só vai entrar a contribuição aqui dentro da integral y dy, porque o dx e o dz vai sair para fora, porque não faz a parte da integração, tá? Quando for no x, vai ficar dy, dz saem para fora da integral e vai ficar x dx. Aqui vai ficar só z dz, dx e dy, né? O correspondente isso aí vai sair para fora da integral. Enfim, é uma integral volumétrica, tá? Que vocês resolvem aí normalmente, tá bom?